Já começou? No tempo, não? Bom dia, pessoal. Pode começar o tempo, eu não vou atrasar, porque 100 mil vezes tem 12 minutos a palestra. Vamos lá. Gente, bom dia. Eu vou apresentar para vocês hoje a solução nova da Osso, chamada Naked Prosthetics. São próteses mecânicas para amputações parciais de mão. Vou falar brevemente sobre por que é importante a gente ter uma prótese funcional, né, para parciais de mão, mostrar soluções e para o final eu deixei aí o ponto de vista do usuário final. Eu posso falar o que eu quiser aqui, mas uma vez que vocês veem o dispositivo funcionando, tudo que eu falar aqui vai fazer muito mais sentido, tá? Então, primeiro sobre amputações parciais de mão. A gente sabe que quando a gente compara amputações de membro inferior com de superior, as de superior são bem menos comuns na nossa prática. Só que qual que é a questão aqui pra gente? Entre as amputações de membro superior que a gente tem, a grande maioria, então 90% acontecem do punho para baixo, né? Então punho, parcial de mão, parcial de dedos. E acontecem com quem? Acontecem, óbvio, homens. Então homens, a gente sabe, homens vivem menos, homens são inconsequentes, fogos de artifício, armas de fogo, né? Não prestam atenção. Mulheres muito menos, tá? Então de 4-1, no membro dominante e de pessoas jovens. Então pessoas que estão na idade que deveriam estar trabalhando, sofrem esse acidente, acabam perdendo o dedo, a mão completa. Então é um nível de disfunção muito grande. O quão grande é esse nível de disfunção? Tá? Se a gente pensar nos Estados Unidos, eles funcionam lá com um sistema de reembolso, então você sofre um acidente de trabalho, o médico vai estimar o quanto de incapacidade aquela lesão que você teve no ambiente de trabalho vai impactar na sua função. Tá? Para vocês terem uma ideia, um indivíduo que perde um olho, né, isso representa no corpo todo dele uma disfunção de 16%. Tá? Enquanto se ele perde somente o polegar, já é uma disfunção de 22%. Você tem uma desarticulação de quadril, então perder toda a perna representa 40% de disfunção, enquanto perder a mão representa 54%. Tá? Então, se eu perguntar para qualquer um aqui, obviamente, se você prefere perder uma perna ou perder um braço, eu tenho quase certeza que 80% a 90% vão dizer que preferem perder uma perna, porque a gente sabe o tamanho da disfunção que é você perder o membro superior. Tá? E qual tipo de solução a gente tinha, ou ainda tem, né, para esse tipo de amputação? A gente tem as próteses estéticas, né, que tem o seu papel, não estou desmerecendo a prótese estética, elas são importantes, mas elas não trazem função, né, então elas vão substituir ali a aparência, mas não trazem função. E a gente também tem, a Osso tem uma solução chamada Digits, que é uma prótese mioelétrica. É muito funcional, mas também tem as suas limitações. Porque por ser bioelétrica, ela é mais sensível, então tem várias coisas que os pacientes não conseguem fazer. Por exemplo, lavar louça, fazer atividades pesadas, né? Trabalhos, por exemplo, a construção civil. Isso não é possível ser feito com uma prótese bioelétrica. Né? E ela não atende às amputações parciais de dedos. Né? Então, se o paciente tem parte do dedo, a Digits não serve. Ele precisa ter perdido o dedo completamente. Bom, isso não é mais a realidade aqui no Brasil e no mundo, porque agora existe a Naked Prosthetics, tá? A Naked tem quatro próteses para os diferentes níveis de amputação. Nós temos 3 próteses que a gente chama de Body Driven, então que o corpo vai mexer a prótese, né? Que é a PIP Driver, a MCP e a Thumb Driver. E a gente tem uma passiva que vem em 6 tamanhos, né? Que é chamada de Grip Lock Finger. Vou mostrar em detalhes para vocês cada uma delas. Tá? O importante é que essas 3 aqui são todas fabricadas totalmente sob medida, então não existe uma igual à outra. Elas são feitas exatamente sobre a anatomia do paciente. Feitas em materiais como nylon 12, então é uma impressão com pó, né? Então um material muito resistente. As partes moles em silicone, as partes metálicas em titânio e aço inoxidável, que tornam elas muito resistentes. Tá? Tanto à prova d'água, clorada, salgada, doce, solventes. Então, se o paciente trabalha, não tem que perguntar, mas eu trabalho na oficina, se eu pegar um thinner, não tem problema, tá? Não vai danificar a prótese, apenas a pintura, e resistentes a altas temperaturas. Tá? Você pode customizar a cor, você pode customizar a textura e colocar uma ponta capacitiva também. Todas já vêm com uma garantia de 2 anos e tem uma vida útil de 3 anos. Tá? Vamos olhar um pouquinho rapidinho cada uma delas em detalhe.
A primeira delas é a PIP Driver. Então, a PIP Driver é para aquele paciente que perdeu a ponta do dedo, mas ainda tem uma articulação ali proximal, a falange proximal. Então, a prótese, né, o coto do paciente vai dirigir essa prótese, permitindo que ele tenha movimentos com bastante precisão, né, que proteja esse membro residual, que a gente sabe que a amputação de membro superior é muito sensível, né? O paciente às vezes não consegue bater em algum lugar, tem uma sensibilidade exacerbada, então também funciona para isso. Tá? Então é exatamente isso que vocês estão vendo. O paciente veste extremamente intuitiva e precisa, permitindo inclusive o paciente tocar um instrumento musical. Para vocês terem uma ideia do trabalho, uma prótese dessa pode levar até 14 horas só no desenvolvimento. Tá? Passando para níveis mais proximais, quando o paciente ainda tem a metacarpofalangiana preservada, né, ele vai usar essa que a gente chama de MCP Driver. Tá? Então ele veste essa prótese e ela vai substituir essa falange distal. Tá? Ela funciona ali com uma proporção, né? Então 1 grau de movimento aqui são 2 na ponta e é extremamente forte. Tá? Nós temos aqui o paciente, o Wagner. Convido todos vocês aí no instante do primeiro intervalo que ele vai demonstrar o uso dessa prótese. Tá? Então permite vários tipos de preensão, cilíndrica, esférica. O paciente, como eu disse, pode molhar, ele pode fazer diversos tipos de atividade, inclusive muito precisas, como essa pinça polpa a polpa que o paciente está fazendo aqui no vídeo, tá bom? Para o polegar, como é uma anatomia muito específica, a gente tem uma prótese específica, chamada de thumb driver, né? Então ela vai acompanhar não só o movimento da metacarpofalangiana, mas também da carpometacárpica, né, para permitir o paciente colocar a mão em oponência e em pinça lateral. Tá? Então permite ali o paciente está fazendo pegando objetos de diferentes tipos de formatos, de diferentes tamanhos, né? Então com bastante precisão e bastante controle. Opa, onde volta? E por último, a solução passiva, que é o Grip Lock. Tá? Então a Grip Lock Finger é uma prótese passiva para aqueles pacientes que sofreram uma amputação e não tem mais nenhuma articulação viável, né? Então não tem nenhuma articulação para dirigir a prótese. Então a gente fabrica um encaixe, né, normalmente de silicone interno, uma laminação, e a gente coloca esses dedos passivos, que funcionam como? Eles têm uma trava, né, em catraca, o paciente vai colocar o dedo na posição que ele precisa para fazer alguma atividade, e ele destrava apertando aqui a parte de trás, como vocês veem no primeiro vídeo, ou indo até o final da amplitude de movimento, né, que dá essa batidinha, e aí o dedo também vai abrir. Tá? Esse, como eu falei, já vem pronto, né? A gente que vai fazer a adaptação no encaixe do paciente desses dedos. Se for uma amputação ali dos 4 primeiros, dos dedos 2 a 4, a gente não tem esse tipo de prótese para o polegar ainda, tá? Mas eventualmente nós vamos ter. Então você vê aí o paciente fazendo uma atividade do dia a dia, né? Algo comum aí para nós, tem que ter uma precisão, ele consegue ter um controle, uma pinça de gancho, é algo que para o dia a dia é bastante importante para devolver a funcionalidade. Como que é feito o processo de fabricação dessa prótese, tá? Em exceção a essa última, que são os dedos passivos, todas as demais são fabricadas pela Naked Prosthetics, através de um processo. Esse processo é como? Vocês aqui, eu tenho um paciente com uma amputação parcial, chegou na minha clínica. A gente pode fazer uma naked para ele? O primeiro passo é fazer uma avaliação, que a gente chama de screening. É muito simples, é um formulário de uma página, fotos e vídeos dessa mão desse paciente. A gente envia esse material para a Naked Prosthetics e eles nos falam se o paciente é ou não um candidato a usar essa prótese. Então a gente não precisa nem esquentar a cabeça, eles vão tomar essa decisão por nós. Eles têm uma experiência de fabricação de mais de 10 mil dedos, tá? Então a gente não precisa se preocupar, tá? Uma vez que o paciente é considerado elegível, a gente passa para a parte de intake. Então a gente vai fazer, em alguns casos, um molde gessado, né, em alginato, né, uma cópia da mão desse paciente, fazer medidas e mandar esse material também para a Naked poder fabricar a prótese. Tá? Então, uma vez que a gente manda para os Estados Unidos,
eles vão escanear esse molde, vão produzir digitalmente a prótese e todo esse processo vai seguir e a gente vai receber aqui a nossa prótese pronta para colocar no paciente e ele ser feliz, tá? Pouquíssimos ajustes, realmente uma cópia muito próxima ali da anatomia do paciente, tá bom? E por último, ponto de vista do usuário final. A gente tem vários embaixadores pelo mundo, né? Então pacientes que usam essas próteses da Naked, que, né, dão seus depoimentos, fazem vídeos. Tem um paciente no Reino Unido chamado Mike, que ele falou assim: eu gostaria que as pessoas pudessem ver como é o meu dia usando a prótese, tá? Porque eu coloco de manhã, eu vou tirar à noite e é algo que para mim é muito natural, tá? Então eu vou passar esse vídeo que o próprio paciente fez de um dia dele usando uma prótese da Naked Prosthetics. Tem uma música no vídeo, não foi eu que escolhi, é terrível, tá? Vocês vão ouvir uma vez, eu já vi esse vídeo 100 vezes, tá? Então tenham paciência, prestem atenção no conteúdo. Muito obrigada. Eu não preciso explicar, ele é personal trainer. Esqueci de falar esse detalhe.